Olá pessoal, aqui é Arthur, do blog Arthur Schaeffer, da empresa Baviera TI. Trabalho com Service Desk, implantações de GLPI, trabalho com aplicativos de produtividade como Evernote, Todoist e tenho esse canal aqui para conversar com vocês. Quem não me segue ainda, quem me conheceu agora ou quem já me segue há um bom tempo, mas ainda não se inscreveu no canal, vou pedir para fazer aquela gentileza, só dar aquele likezinho que ajuda a gente a continuar esse canal vivo. Eu tava aqui pensando em uma coisa que aconteceu comigo nesses últimos dias, e já vinha acontecendo há vários anos, que é por que você, que trabalha com suporte, que trabalha com serviço, por que você deveria de parar de fazer o que o seu cliente ou usuário pede? Já pensou nisso? Pô, Arthur, mas vou deixar de fazer o que meu cliente quer e aí? Vou fazer o quê? Detalhe, vamos lá. Imagine a seguinte situação, o seu cliente, seu usuário, eu vou falar do meu ambiente de trabalho com suporte, então eu vou falar da minha realidade. Imagine que o meu cliente chega, abre um chamado dizendo que precisa que troque memória do computador. Pô, interessante. Barbada, né? Vou lá, tiro a maquininha, troco a memória, espeta a memória, monto e o usuário continua reclamando. Pois é, quando a gente trabalha com serviço, a gente precisa identificar qual é o nosso serviço. Se o serviço é troca de memória, ok, entregou o serviço. Agora, se o teu serviço é infraestrutura funcionando, computador funcionando, rede operativa, Wi-Fi disponível, velocidade, enfim, isso é um serviço. Tu precisa analisar o que é um serviço para o teu cliente. É um serviço de e-mail que tem que estar funcionando, é um serviço do computador que tem que estar funcionando. Então, se o teu cliente abrir um chamado dizendo que precisa trocar a memória do computador, é porque em algum momento ela imaginou que meu computador está lento, eu preciso colocar mais memória, então eu vou pedir para botar mais memória. Só que o que acontece? Esse trabalho não é do usuário, não é do seu cliente, esse trabalho é do analista, esse trabalho é do profissional de TI, esse é o trabalho do profissional de serviços, de entrega de serviços. O profissional que entrega o serviço precisa fazer o quê? Ele vai analisar a situação, entender qual que é a demanda do seu usuário, do seu cliente, entender o que pode resolver esse incidente, essa degradação desse serviço e colocar à disposição uma solução que resolva esse incidente ou essa degradação do serviço. E não simplesmente fazer o que o teu usuário te pede. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes eu já me peguei fazendo o quê? Resolvendo ou fazendo o que o meu usuário pedia. Arthur, formata a máquina para mim. Não resolveu o problema porque tinha um problema no hardware. Arthur, bota uma rede de cabeada para mim, porque a rede sem fio não está funcionando direito. Vai lá, bota o cabo, não funciona igual. Por quê? Porque era um problema no sistema, porque era um problema de um outro software que estava atrapalhando o desempenho do computador. Ou N situações onde o teu usuário se sente até na obrigação de já te dar uma opção do que tu pode fazer. Imagina assim, pô, eu tô com um problema no meu computador, o que eu posso dizer pra ele fazer pra mim que já vai resolver? Porque daí eu já ajudo ele, já faço o meio do caminho e aí a gente já resolve esse problema. Mas toma muito cuidado. Eu sempre digo assim para as pessoas que eu trabalho, com as pessoas as quais eu trabalho, ou com as pessoas que eu já dei aula ou já dei instrução. Quando o teu usuário abre um chamado solicitando uma troca de algum equipamento ou uma troca de alguma peça, mas ele não indica qual que é o problema que ele está querendo resolver, senta do lado dele, pega o telefone, manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, enfim, tenta entender exatamente qual é a queixa. Fulano, qual é a queixa que tu tem hoje? O que é o problema? O que te fez imaginar que eu preciso trocar a memória? Senta, conversa com o cara. Esse é o trabalho do analista. O analista precisa saber como é que a coisa toda funciona. Ele precisa sentar do lado do profissional, entender qual que é a degradação do serviço ou do incidente que está acontecendo nesse serviço, e aí sim encontrar uma solução para essa degradação, para que esse serviço seja colocado novamente em operação
e tudo volte a funcionar normalmente. Mas cuidado, não faça o que o seu usuário ou o seu cliente quer. Não faça. Faça o que você sabe que tem que ser feito. Esse é o seu trabalho. Espero que todos vocês consigam vislumbrar uma melhor forma de conversar com o seu usuário. Porque esse é o nosso trabalho. A gente precisa estar no meio de campo. Não é simplesmente, o usuário pede, eu faço, o usuário pede, eu faço, o usuário pede, eu faço. Não, a gente precisa agregar esse valor. E agregar o valor é justamente entender o que está acontecendo. É entender o negócio. É entender o negócio, entender o serviço e como que esse serviço pode ser melhorado através do teu conhecimento, através de equipamentos novos, enfim. Mas precisa entender. Realmente quero que vocês saibam, entendam e tentem pensar diferente. Não simplesmente fazer o que o teu cliente pede, mas sim fazer o que o teu cliente precisa. Espero que eu possa ter elucidado algumas questões e talvez até dado algum plim, assim, pô, legal, nunca tinha pensado nisso e realmente faz sentido. Para mim faz. Por quase 10 anos que eu trabalho com informática e com suporte, faz total sentido pensar dessa forma. Até a próxima!